vocês, agradeço mesmo. Os tutores são assim, não sei o que seria de nós, se não fosse vocês com a gente, viu? Pessoal, então vamos começar aqui, né? Boa noite. Nós já começamos um pouquinho, mas vamos dar início à escrita de sinais 2. Estamos junto com a escrita de sinais. Antes de mais nada, é um prazer rever a escrita de sinais. Eu estudei escrita de sinais há um tempinho atrás, ficou parado ali um tempo para. Eu não mexia com escrita de sinais um bom tempinho, sabe, gente? E quando eu fiz a disciplina de escrita de sinais, eu gostei muito, eu gostei. No primeiro momento, eu achava desnecessário, sabe? Eu falava, gente, eu acho que ela não supre uma língua visual, espacial, motora. Depois que a gente vai estudando, a gente vai vendo, vai aprofundando e vê que sim, que é possível, que a gente consegue ali, né, ter um sucesso com a língua de sinais. E semana passada teve uma surda lá na Escola A Vida, na escola de surdo lá na escola, é, ela foi lá na escola e ela foi falar sobre escrita de sinais para os alunos do nono ano, porque ela está fazendo o estágio dela em escrita de sinais. Então, eu ainda aprendi um pouquinho com ela lá, mas ela fez um básico mesmo, era para introduzir, ela queria ver a proposta era ver assim, a aceitação dos alunos. Só que lá na Escola Vida, a gente já teve uma época, essa turma, pelo menos do nono ano, ela já teve contato com escrita de sinais, e depois até eu vou falar para vocês algumas dicas que eu fazia com eles, né? Para que a gente pudesse guardar algumas regras, aliás, as regras, né, da escrita. E aí eu lembrei de muitas coisas também. No final da escrita de sinais alguns alunos, foram dois, na verdade, uma mulher e um homem, me pediram o livro do Madison em PDF. Gente, eu não tenho. Na verdade, eu acho que a gente não tem ele em PDF disponível na internet. Não tem. E assim, todo o material que eu estudo, um deles, claro, né? É o do Madison, Escrita de Sinais Sem Mistério, esse que eu já falei para vocês dele, já saiu novas edições, saiu uma novinha agora, nesse ano de 2025, ela vem com algo mais, assim, vem com mais coisas, né, mais pesquisas que o Madison fez, o Madison e a Raquel, né, os dois, Madison, acho que o nome do Madison é esse, viu, eu acho, viu, É, viu, não é? Acho que o do é. Madison é esse mesmo, né? O Madison e da Raquel eu não lembro. Você sabe parte da Raquel? Da Raquel eu não Não, lembro. sei não. Eu Mas vi ele deve ter. fazendo a propaganda do livro, tá R$ 197, com No frete novo, incluso, né? né? Do É o livro novo. novo. É. Eu Esse daí eu acredito. não sei se ele está vendendo, se seria mais em conta. Eu acredito que esse daqui, esse aqui é de 2012. Olha, na verdade é a primeira edição. 2012, ele provavelmente deve estar mais em conta. Aqui eu tenho só o sinal do Madison aqui mesmo. Ah, não, tem o sinal da Raquel. Vamos ler aqui, né? Tem escrito Raquel. Ah, tá. É aqui, ó. Isso mesmo. Mão em R pela escrita de sinais. Tem na escrita de sinais, Raquel. Sinal de roxo, né? Certo? Não é sinal de roxo? Isso mesmo. Aqui, É o É, ó. que eu lembrei. Não é, Wellington? é. Sim, sim, é o que eu lembrei. Raquel. Roxo. Raquel. Raquel Roxo. Raquel Roxo. Muito bem. Não, da Raquel. Então, aí, esse aqui eu acredito que seja um pouquinho mais em conta, mas ele também é muito bom, gente, muito bom. Nossa, esse livro dele aqui, a gente vai ver um pouquinho, né? Vou relembrar algumas coisas e a gente vai falar desse livro. Então, pessoal, eu coloquei lá para vocês um material. Na medida que a gente for passando, eu quero falar de alguns especificamente, de alguns. Tá? Que eles me ajudaram, me ajudam até hoje, né?
eu pego ali, eu tenho dúvida, eu recorro a esse material. Claro que eu tenho dúvida sempre. Como eu disse para vocês, eu retornei a estudar escrita de sinais. Não sou especialista em escrita de sinais, não, mas me arranho lá, né? Vou escrevendo. E eu descobri não, tá aí para todo mundo, né? Mas eu encontrei mexendo, eu tenho um aplicativo muito bom que nós vamos usar ele. Na verdade, nós vamos usar ele mesmo, para que a gente possa fazer a nossa atividade, que é a avaliação, né? Nós vamos usar esse aplicativo, esse site, na verdade, é um site. Falei aplicativo, mas é um site. Então, é isso. Pessoal, eu vou projetar aqui que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. É, nós vamos começar aqui, deixa eu ver, janela. Ó, vamos então. Me deem um feedback, por favor, se vocês estão conseguindo ver. Sim? Sim. Beleza. Aqui, ó. Então, olha aqui. Esquina de sinais 2, infelizmente, nós vamos ter só até a 2. A gente não tem escrita de sinais 3, a gente precisava ter, porque eu acho que a gente precisa. Acho não, né? É certeza. É uma escrita, né? Quanto mais a gente treinar, a gente ir buscando conhecimento da escrita de língua, da escrita do Signal Write, da escrita de sinais, melhor seria para a gente, né? Mas, assim, a gente, nesse escrita de sinais 2 material e um pouquinho do que a gente vai estudar, a gente vai conseguir escrever vários textos. E hoje, né, a gente tem a tecnologia que nos ajuda muito, né? E aí a gente vai ver um pouquinho disso. A emenda nossa agora, a gente vai falar um pouquinho, mas é pouco mesmo, sei lá, 3 minutos, sobre a história. Por que nós vamos falar? Porque nós já falamos sobre a história da escrita de sinais. E nós vamos estudar, gente, é o Signal Write. A gente não vai pegar outras escritas de sinais. A gente viu que tem outras escritas. Inclusive, uma que foi desenvolvida por uma ouvinte, né, que é a Mariângela. Aqui no Brasil, ela desenvolveu a escrita de língua de sinais, que chama-se ELIS. Então, a gente não vai estudar ela. Por quê? Porque nós temos, o Signal Write é estudado no mundo todo. Então, pelo uso da grande maioria e pelo desenvolvimento, né, como já está bem desenvolvido, a gente tem aplicativos, a gente tem sites que vão nos ajudar a construir a escrita, a traduzir, né, a língua de sinais para a língua escrita, o Signal Write, então nós vamos estudar o Signal Write mesmo. Nós vamos estudar aqui, né, os signos, os códigos, vamos ficar bem atentos à tecnologia, porque, como eu disse para vocês, ela vai nos ajudar bastante. E vamos pensar aí, né, nessa questão de aquisição, o surdo, como que é essa aquisição da escrita de língua de sinais pelos surdos? Houve um avanço, vocês vão ver que sim. A gente vê que as pesquisas também avançaram, a gente tem muito material bom, gente, muito material bom. Inclusive, aulas no YouTube gratuito, como a gente aprender ainda mais. Então, nós vamos produzir um texto, nós vamos ler alguns textos, não hoje. Hoje a gente não vai produzir texto, mas a semana que vem a gente vai produzir. Vocês vão ver que uma das atividades é produzir um texto em Signal Write, que na verdade na escrita de sinais, tá certo? E aí, nosso objetivo mesmo, né? A gente vai pensar na estrutura da escrita de sinais, porque a gente precisa dela, nós vamos nos atentar a essa escrita, quais são os códigos, os símbolos utilizados. Lembrando, mais uma vez, que não é desenho, é escrita, né? Isso aí é importante a gente falar, porque se a gente for falar da escrita de língua de sinais e a gente comete, né? A gafe de dizer, o desenho, não, isso não é um desenho, é uma escrita. E escrita é diferente de desenho. Escrita tem a ver com registro de uma língua. E aí nós vamos ver essa questão de conhecimento. É importante, será? Para aquisição de língua de sinais como primeira língua, a escrita de sinais não seria um recurso que ajudaria no aprendizado? A criança surda aprenderia rapidamente ou não? A gente vai falar isso assim lá para a unidade 3. Mas assim, vamos hoje, né, aqui
hoje, que eu falo hoje, nessa disciplina, vamos aprofundar ainda mais no estudo da escrita de sinais. E vamos aí, né, da outra vez a gente ficou na metadinha ali, metade não, no inicinho das regras, dos códigos da escrita de sinais, mas era que a gente precisava que vocês tivessem realmente esse primeiro contato com a escrita de sinais. Muita gente gostou, isso é muito bom, né? Eu não sei o Elton, mas eu sei que o Fabrício, né, já estudou escrita de sinais, né, Fabrício? A gente estava conversando quando nós nos encontramos, que foi um perrengue danado, é um perrengue danado, mas vai dar tudo certo para a gente. Verdade, viu, professor? Você estudou, Elton, também? Estudei. Sim, estudei em Finalite, Perrengue. só que ele é realmente, foi como diz o Fabrício aí, um perrengue danado. Eu acho que a maioria. E é porque a gente precisa dedicar muito a ele, não é? Eu falo que a gente precisa dedicar. Para a gente fazer um sinal, você tem que ir lá, voltar, retornar às regras, como que é a mão, a colocação da mão, qual que é o código que utiliza para fazer um movimento circular. Nossa, mas assim, acaba ficando gostoso o perrengue. É porque brasileiro é assim mesmo, gosta dos perrengues. Se não tiver perrengue, a gente não vai, né? Então, é assim que a gente faz. Mas, então, vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais a escrita de sinais. Não tem condição, viu, gente? Não tem condição da gente estudar todos os códigos, tudo que se utiliza no Signal Writing, na escrita de sinais 2. Pode ser que, às vezes, pela necessidade, pode ser, né? A gente consiga aí como uma disciplina optativa, como uma disciplina, sei lá, né? Não sei. A gente pode ir lá para o escrita de sinais 3, 4 e aí por diante. Mas eu já falo para vocês, pegando o material e fazendo, construindo, né, a escrita, a gente aprende muito mais. A gente vai aprendendo também. Então, a gente tem aqui a unidade 1, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai lembrar um pouquinho dos estudos do Signal Writing, vamos fazer uma revisão do que a gente já viu até hoje, né? Hoje não, até a última aula que nós tivemos, que é a perspectiva, né? A questão do plano de parede, plano de chão. Nós, no primeiro momento, vamos nos atentar muito a esse treino de plano de chão e de plano de parede, principalmente nas configurações de mão. Não quer dizer, gente, que as configurações de mão são as coisas mais, não, é o parâmetro mais importante da língua de sinais. Não, não é o mais importante, porque não existe o mais importante, o menos importante. Lembrando, né, que nós temos os 5 parâmetros: a configuração de mão, a localização, movimento, a direção da mão, ou orientação da mão, que tem a ver com a palma da mão, e as expressões não manuais. Então, esses 5 parâmetros tem sinais que a gente não vai ter a configuração de mão. Então, tem sinais que a gente não utiliza a configuração de mão. E aí, por que então, Graciele, que você achou melhor a gente estudar as configurações de mão? Porque as configurações de mão, em quase todos os sinais, 99% dos sinais da língua brasileira de sinais é feita usando configurações de mão, né? E aí a gente precisa estar atento nessa questão do plano de parede e plano de chão para nos ajudar a crescer no conhecimento da escrita de sinais. Que a gente vai ver que são muitas configurações de mão e elas não mudam, né? A gente vai ter a visão tanto de parede quanto de chão. E aí também, né, na questão de se é palma da mão, se é dorso da mão, se é mão na lateral, a gente vai. Isso é o início de tudo e a gente precisa ficar bom no início, na base. Então, a gente vai retornar alguns estudos e vamos avançar neles também, tá? Então, unidade 1, na unidade 1, vai ter uma atividade, vai aparecer lá em algum momento, lembrando que as atividades elas não estão lá ainda, elas estarão próximo, bem próximo, se Deus quiser. Então, a gente vai estar lá as atividades. A atividade 1, gente, ela é de múltipla escolha. Vai revisar um pouco da história, muito pouco, eu vou falar dela daqui a pouco,
Vocês vão ver que é um slide só que eu vou falar da história do Sign No Right, porque é importante para a gente e a gente também dá importância aos estudos no Brasil, né, de escrita de sinais, porque tem muita gente que não acredita na escrita de sinais, né? E a gente tem que dar crédito, sim, porque foi muito importante e é muito importante para Libras ter uma escrita. Para a língua de sinais ter uma escrita é muito importante. Oi, meu amigo Isaac, tudo bem? Aqui, então é importante para a gente ter essa escrita, porque é uma língua que tem uma escrita. Ela não é uma língua ágrafa, ela é grafada, ou seja, ela tem uma grafia. As pessoas às vezes não acreditam, né, que tem uma grafia, mas ela tem. Então, a gente vai falar dessa importância rapidamente e vamos revisar tudo que a gente já passou por aqui e vamos avançar nesse estudo. Na unidade 2, pessoal, a gente vai falar principalmente das configurações de mão. Vocês vão ter aí, a gente vai falar de dedos, né? Quando a gente vai falar de configuração de mão, claro que a gente vai levar em consideração os dedos também, a movimentação dos dedos, a gente vai falar das expressões não manuais, a datilologia feita usando o Sign No Right, claro que tem que ter também. Enfim, então a gente vai, na unidade 2, nós vamos revisar o que a gente já fez e vamos treinar, nós vamos colocar em prática. No final de tudo aqui, no finalzinho da aula, eu vou abrir a atividade 2, eu vou abrir com vocês, e nós vamos fazer uma parte dela, ou seja, a primeira parte, sei lá, uma linha, 2 linhas dela, porque ela é feita em colunas e linhas. Então, eu vou fazer com vocês, para vocês verem como que faz, e não necessariamente precisa seguir a minha linha. Eu vou contar para vocês depois como que faz. E a atividade, ela é destinada às configurações de mão na escrita de sinais, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. E na unidade 3, a gente vai falar um pouquinho dos softwares utilizados no Sign No Right, ou na escrita de sinais. Gente, como que a tecnologia nos ajuda, né? Ou, claro que tem coisa que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que tinha que nos ajudar, nos deixa a gente atrapalhando a vida da gente. Mas não, vocês vão ver que o Sign No Poodle, sei lá como é que pronuncia isso, esse primeiro nome que está aí, viu, Isaac? Esse primeiro primeiro tópico que está aí, ele é um site que vai ajudar demais a gente. Eu vou mostrar ele não hoje. Nós vamos trabalhar com ele na semana que vem, porque quarta-feira que vem a gente tem aula. E aí eu vou trabalhar com ele. E a atividade, não, ela é a avaliação da disciplina, vai ser baseada no Sign No Poodle, se é assim que pronuncia. E aí a gente vai ver ele, muito bom. Nossa, depois que a gente descobre esse site, a gente muda muito a cabeça da gente. Eu acho que a gente aprende muito com ele. E também o Sign No Right Edit, né? A gente vai mexer com ele hoje. O objetivo da nossa disciplina agora, gente, é mexer com a tecnologia para nos ajudar na produção de texto, utilização dos programas, né? Esperar o Isaac, tadinho, tá ligado, coitado. Sem problema, Isaac, é isso, te aguardo. Ah, é assim, a gente faz isso mesmo. Tá vendo a tecnologia, como é que é? Viu? Voltou, ótimo. Precisando, pode dar um oi aí, a gente dá uma paradinha, viu, meninos? Não, sem problema nenhum, nem precisa pedir desculpa, nada. E vamos ler, semana que vem, vamos tentar ler lá alguns sinais. E é engraçado porque a escrita de sinais, a gente acredita que que os alunos, que a grande parte das pessoas que vão trabalhar com a escrita de sinais e já sabe língua de sinais, pelo menos bem, né? No nível intermediário e avançado. E a gente acaba também descobrindo que a escrita de língua de sinais, a utilização desses softwares vão ajudar demais a gente
a aprender a própria língua de sinais, não só a escrita de língua de sinais. Então, a gente vai estar ali trabalhando juntos com essa disciplina, e lembrando que na unidade 3 a gente vai ter uma avaliação e a gente vai produzir um texto em Sign No Write, se Deus assim nos permitir. Então, a avaliação da nossa disciplina, gente, ela tem só 3 atividades avaliativas. Lembrando que elas não estão lá no Moodle ainda, elas estarão, tá bom? Então, não apareceu para ninguém ainda, certo? Então, tá lá, as atividades, a primeira atividade avaliativa, vou falar para vocês depois, a unidade 2 eu vou mostrar para vocês hoje, e a avaliação, semana que vem, eu vou abrir para me mostrar para vocês, tá bom? Então, 30, 30, 40, fechamos em 60, em 100, e, se Deus quiser, entraremos de férias depois disso, né? Lá para dezembro estaremos de férias. Até lá, vida que segue. Então, aqui, gente, Sign No Write, né? A gente viu, lembrando que nós temos outras escritas de sinais, inclusive uma desenvolvida no Brasil, que é a Elis. Mas a gente não vai estudar ela e as outras, nem ela nem as outras. Por quê? Porque o Sign No Write é usado em 70% do planeta Terra, ou seja, dos países, 70% dos países que estudam língua de sinais utilizam Sign No Write. Então, a gente já tem um suporte, a gente já tem uma base boa, temos softwares que nos ajudam, o estudo avançado, a gente resolveu, a gente não, é um estudo, o programa, né, pede para a gente ficar atento ao Sign No Write. Então, quem desenvolveu nada mais, nada menos do que essa senhorinha, e ela está viva com mais de 70 anos de idade, se não me engano, 74 anos de idade, a Valerie Sutton. Ela era bailarina, uma bailarina que foi para a Dinamarca, ela é dos Estados Unidos, ou seja, ela é norte-americana, e ela foi lá para a Dinamarca, desculpa, os Estados Unidos, ela nasceu lá. Ela foi lá para a Dinamarca, chegou lá na Dinamarca, ela foi fazer uma escrita da dança, que inclusive ela desenvolveu, né, a dance writing, ou seja, a escrita da dança. Essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo é uma escrita dos movimentos da dança. E lá na Dinamarca, ela publicou, né, um jornal publicou um artigo da Valerie Sutton. Beleza, esse é o sinal dela, né? E tá escrito de sinais aí. Olha que bacana, gente, escrito de sinais. E os mesmos códigos que nós utilizamos no Brasil, é o mesmo que é utilizado lá nos Estados Unidos, claro, né? Porque foi padronizada. O Sign No Write, não são os mesmos sinais, porque nós sabemos que cada país tem sua língua de sinais. Porque língua de sinais é cultura, língua é cultural. Mas o código, a base, os símbolos utilizados para escrita de sinais, os mesmos que nós usamos aqui, é usado nos Estados Unidos, na França, na Dinamarca e em todos esses outros países que utilizam o Sign No Write. Então, aqui, pessoal, ela estava lá e no jornal foi publicado um artigo sobre a escrita da dança que ela tinha desenvolvido. Os estudiosos dinamarqueses de língua de sinais, estudiosos de língua de sinais da Dinamarca, foram até ela e falaram que ajuda a gente, porque a gente está procurando aí uma forma de escrever em língua de sinais. E como a língua de sinais é visual, espacial, motora, tem tudo a ver com a dança, que a dança também é movimento. E movimento exige espaço, exige corpo, né? Motor. Enfim, aí ela falou, uai, vamos lá. Ela não disse uai porque ela não é mineira, eu esqueci. Ela não é mineira, tá, gente? Ela é, inclusive, norte-americana, mas lá na Dinamarca eles não dizem uai. Ela falou, aham, vamos. E aí ela pegou, gente, nunca tinha visto. Em
uma entrevista, ela fala que já tinha visto língua de sinais, assim, o pessoal sinalizando, ela sabia que existia, mas que ela nunca tinha sinalizado nada, ela nunca tinha parado para pensar na língua de sinais. E aí ela foi mostrando os movimentos da dança e a escrita do movimento, e aí os dinamarqueses foram dando forma ao Sign Writing. E aí ela volta para os Estados Unidos, porque ela já tinha cumprido, né, o que ela já tinha proposto, que era registro da dança, e lá nos Estados Unidos ela procura, gente, a Gallaudet, né, que é a Universidade de Gallaudet, e procura os estudiosos de língua de sinais, ASL, né, de língua de sinais americana, e faz uma parceria com eles, e aí ela desenvolve lá nos Estados Unidos, realmente assim, bem pomposo, o Sign Writing. Então, a gente tem o início, na verdade, lá na Dinamarca, né, em 1974. Olha para vocês verem, gente, muito tempo isso aconteceu, né? Na verdade, ela cria primeiro o Dance Right, ou seja, a escrita da dança, em 1974. É muito tempo, né? Muito tempo atrás. E aí ela pega após isso, assim, muito próximo, ela já cria o Sign Right. Na verdade, ela não criou sozinha, viu, gente? Ela tinha um departamento, né? Inclusive, existe até hoje, que é o DAC, né? É um comitê de surdos que estudam Sign Right. Então, ela criou um grupo e desse grupo saiu, né? Bem pomposamente o Sign Right. E nós temos que está aí até hoje, a Valerie Sutton, tem um vídeo dela que o Madison manda esse livro para ela, manda um livro dele para ela, e ela faz um vídeo, gente. Ela faz um vídeo agradecendo o Madison pelo livro de escrita de sinais. Eu não sei se vocês sabem, mas é um dos primeiros livros, não só a nível de Brasil, mas a nível de América mesmo, quiçá do mundo. Eu vou falar do conhecimento que eu tenho. Um primeiro livro dedicado à escrita de língua de sinais foi do Madison, porque a Mariane Stuff, que é famosíssima na escrita de língua de sinais no Brasil, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que ela vai para tudo quanto é lugar para ela falar sobre a escrita de sinais, sobre o Sign Writing. Ela traduziu, a tese dela foi uma tradução dos estudos da Valerie Sutton. E o Madison não, o Madison, inclusive, eu acho, né, que os meninos conhecem, o Wellington conhece, a Paty conhece, falou aí que conhece o sinal do mar. Ah, não, você viu, foi um vídeo, né? O Madison, eu conheço ele pessoalmente, ele estudou comigo, um menino de ouro, Raquel também, de ouro, todos os dois. E eles fizeram, gente, a primeira. Gente, eu lembro direitinho, nós estudando letras libras, e o Madison lá, indo ser monitor de escrita de sinais lá no Polo de Cefete, lá em Belo Horizonte, que é onde que eu estudei. E aí ninguém ia. Ninguém ia, porque ninguém falava, todo mundo falava, nossa, que trem difícil demais. Aí ficava o Madison lá, esperando alguém aparecer para fazer monitoria. Madison maravilhoso. E aí, olha pra você ver, gente, depois de todos esses estudos, ele cria né? Ele faz esse livro aqui, assim, fantástico, que quem gosta dessa área, gente, não deixa de adquirir os livros do Madison, não, porque realmente são, assim, é o que a gente tem de base para nosso estudo, né, para nosso aprendizado. Então, aqui no Brasil, nós temos esses estudiosos, pessoal. O professor doutor Antônio Carlos da Rocha Costa, o pessoal chama ele de doutor Rocha. Ele foi o primeiro a falar sobre o Sign Writing no Brasil. Isso lá em 1996, na PUC do Rio Grande do Sul, não, na PUC de Porto Alegre. É isso mesmo, de Porto Alegre. Ele começa os estudos e chama para acompanhar ele, a Márcia e a Mariane Stuff. A Mariane já era professora na Escola de Estudos de Concórdia. E aí
ela dava, porque ela é formada na área da computacional, eu não me lembro qual que é a área de formação dela, me perdoe, eu esqueci. Mas é a área da computação, né? Formada na área da computação. E ela, ele chama, ele a chama, né? Chama a Mariane para estudarem a escrita de sinais, principalmente, gente, em âmbito no Signal Inter. E esse é um aplicativo, não é aplicativo, não, é um software também que a Mariane começou a desenvolver junto com o Antônio Carlos. Então, o primeiro realmente a estudar no Brasil o Signal Right foi o professor Antônio Carlos, lá de Porto Alegre, e aí a Márcia e a Mariana, elas eram bolsistas do professor Antônio Carlos. E depois a Mariane, como eu disse para vocês, a tese de doutorado dela foi totalmente dedicada à escrita de sinais, o pós-doc dela também é na escrita de sinais. Então, hoje, no Brasil, ela é a primeira referência que a gente tem no estudo de Signal por causa disso. Ela pegou esse estudo, né, pegou essa linha e foi pesquisar, e ela é conhecida mundialmente pelo estudo do Signal. E a gente tem aí o Madison, como eu disse para vocês, né, o Madison Barreto e a Raquel Barreto. O Madison é Belo Horizontino, aprendeu língua de sinais bem jovem e conheceu a Raquel, né, que é surda. Os dois são belo-horizontinos. E aí a gente tem também esses dois nomes muito importantes no estudo do Signal Right aqui no Brasil, né? A Mariana, inclusive, eu coloquei a tese dela. A tese dela, gente, desmiuça o Signal Right. A tese dela é um livrão para a gente aprender escrita de sinais, né? Então é muito bom, muito bom. Eu coloquei ali lá no nosso na nossa no nosso da nossa disciplina lá no Moodle, tá certo? A gente precisa dela, a gente vai pegar a tese dela e tudo que ela colocou. E eu trouxe para vocês, eu coloquei lá, inclusive, e vou abrir aqui, porque esse slide que ela produziu está disponível, tá, gente, na internet, por isso que eu busquei, eu estudei esse slide na época que ela deu aula para a gente lá ela foi professora de escrita de sinais em letras libras, ela deu aula e ela usou esse slide, ela usou esse material, e eu não peguei, não foi no meu Moodle do Letras Libras mesmo, porque ele acho que nem existe mais, eu peguei porque está disponível tá na internet e todo mundo pode utilizar e deve, porque ele é muito bom. E daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Mas então estamos aí, quem gostar também, né, adquire o livro do Madison e da Raquel. Pessoal, vamos lembrar então aqui, escrita de sinais. A gente precisa saber da perspectiva, né? De quem? A perspectiva é de quem a escrita é baseada na perspectiva de quem está de quem está sinalizando ou de quem está vendo a sinalização. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Atenção! A perspectiva do observador, ou seja, é aquele que está vendo os sinais. É o que nós estamos fazendo quando a gente está olhando para a Nath. Nós, olhando para a Nath sinalizar, nós somos os observadores, nós recebemos a língua de sinais. Só que existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva do sinalizador. E aí, essa perspectiva é da Nath. A Nath está sinalizando. Portanto, essa é a perspectiva adotada pelo Sartorite. Ou seja, eu sinalizo e eu vou basear na minha sinalização, no que eu estou vendo eu sinalizar. Não é o que eu estou vendo um outro sinalizar. Isso precisa ficar muito claro, viu, gente? Eu sinalizo. Se eu estou vendo a palma da minha mão, eu estou vendo o dorso da minha mão, eu é que estou inflando a bochecha, eu é que estou fazendo a negativa com a cabeça, eu é que estou colocando o corpo para frente, sou eu que estou tocando no meu corpo, ou a localização fora do corpo.
Gente, isso precisa ficar muito claro. A gente precisa entender que eu vou escrever o que eu sinalizo. Se a pessoa estiver sinalizando e eu for escrever, eu preciso olhar pelo olhar dela, eu preciso escrever na perspectiva dela. Eu posso até, ela sinaliza, eu sinalizo aqui para ver a visão que ela está tendo, tá certo? Então, o Sign-Write, a visão, Sign-Write não, a escrita de sinais, que é o Sign-Write, ele é a nossa perspectiva de quem está sinalizando, tá? Essa é a perspectiva adotada pela escrita de sinais, tá bom? Então, eu até coloquei uma setinha aí para a gente deixar claro que é isso que a gente precisa, é essa perspectiva que a gente precisa. E aí, vamos lembrar, ó, eu brinquei com vocês, né, que quando eu trabalhei Sign com os meninos da Escola Vida, eu falava com eles assim, que, ó, põe uma bolinha no dorso da mão de vocês. Aqui, gente, eu fiz uma bolinha aqui assim, ó. Eu colocava ela bem grande na mão de cada um deles. Por quê? E eu fazia questão de levar um pincel preto mesmo. Por quê? Para eles lembrarem que toda vez, e agora a gente está falando, pessoal, seja plano de parede, seja plano de chão, sempre, quando eu olho para a palma da minha mão, não tem bolinha, né? Não tem bolinha preta. Olhando para a palma, eu sinalizando, eu vendo a palma da minha mão, o código é em branco, ou seja, o símbolo é branco. Da configuração de mão, o símbolo é branco. Se eu estou olhando para o dorso da minha mão, ou tem gente que chama de costa das mãos, se eu estou olhando para a costa da mão, inclusive eu estou vendo a minha bolinha preta, é porque a mão precisa ser achurada, ou seja, a mão precisa ser na cor preta, porque eu estou olhando para o dorso da minha mão, tá bom? Mais uma vez, quando eu olho para a palma da mão, branco. Quando eu olho para o dorso da mão, é preto. A mão sempre vai ser, independente do formato da mão, né, gente? Aqui, ó. Quando eu faço a mão fechada assim, é um quadrado. Quando eu faço uma bolinha, a mão está aberta, na verdade, você consegue ver do outro lado, a gente tem um círculo. E aqui é o formato da mão em aberto, né? Ou seja, a mão para cima, né? Com todos os dedos aqui esticados. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui, mas aí não vai ser nesse formato com a pontinha para cima. Vai ser um quadrado com um dedo para cima, né? Com uma seta, uma seta não, uma linha para cima, e a gente vai ver sobre isso. Quando a mão estiver nas laterais, quando eu vejo a mão na lateral, ela vai estar metade branca e metade preto. Lembrando que eu sinalizando, eu tenho o meu lado direito. Enquanto eu estou sinalizando, eu tenho a minha mão esquerda, claro. Então, se eu estou sinalizando com a mão direita, a parte preta vai ficar do lado direito. Tá vendo que a parte preta tá sendo achurada ou colorida ou está em parte preta? Aqui, ó, a parte preta é o dorso da mão. E a parte branca vai ser a palma da mão, seguindo a mesma linha de antes. Lembra que dorso da mão é preto, palma da mão é branca. Portanto, se eu olho a minha mão, ela tá com o dorso virado para o lado esquerdo, a parte preta está do lado esquerdo e a parte branca está pelo lado direito. Em contrapartida, eu tenho a mão direita. Dorso da mão vai estar preto, o lado do dorso vai estar preto e o lado da palma da mão vai estar branca. Então, aqui, ó, guardando. Fácil. Pelo menos essas três coisas precisam ficar muito claro para a gente, muito claro na nossa cabeça. Olhei para o dorso da mão, é preto. Olhei para a palma da mão, é branco. Na lateral, preto e branco, seguindo a linha do dorso preto e palma da mão branca, tá? Sendo mão direita, sendo mão esquerda. Isso a gente não pode sair
hoje sem guardar isso, guardar mesmo, tá? A gente precisa guardar isso assim, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa. Tá aqui, né? Eu mostrei, eu coloquei aqui, eu peguei esse no site do signalright.org. Eu achei muito legal, porque assim, o rapaz que está sinalizando aí, ele faz, né, a mão, ele olhando para a mão, tá de branco, do lado tá preto e branco, e ele olhando o dorso também tá na parte preta, né? Na parte do dorso é a parte preta. E aí tem o exemplo da mão que tá com o punho, não é o punho, os dedos fechados e com um dedo só aberto. Vocês podem ver que os 3 primeiros modelos que nós temos aí, os 3 primeiras imagens na vertical, não as 3 imagens da horizontal, não. As 3 imagens na vertical, ela está em plano de parede. E a última está em plano de chão. E a gente vai ver a diferença, relembrar a diferença de um e do outro ali. Aqui tem um sinal de juiz ou justiça, né? Sinal de juiz ou justiça. Olha para vocês verem. As 3 primeiras imagens de cima é fazendo o formato da mão, lembrando a letra B, mas não é a letra B, né? Que é a palma da mão aberta, os dedos todos esticados. Aí do lado a gente tem o formato da mão com os dedos fechados, encostando na palma da mão. E aí é o formato do quadrado. E aí a gente tem o dedo em pé e levantado. E aí, no exemplo do sinal de justiça, ou juiz, que é o sinal de justiça, ou juiz, a gente tem ali o formato da mão em bolinha. E é esse formato aqui, gente, formato do número 0 ou da letra O. E aí a gente tem essa variação aqui com os 3 dedos esticados ou estendidos, que a gente vai ver isso na língua de sinais que é estendido. Esses 3 dedos que estão estendidos, eles estão estendidos. Você tem o dedo médio, o dedo anelar e o dedo mínimo. Então, essa configuração de mão aí, ela é muito tranquila da gente ver, seguindo o princípio de que, então, a gente sabe que a gente está vendo a mão na lateral. Eu não estou vendo nem o dorso e nem a palma. Eu estou vendo na lateral. Como que eu sei que a gente está vendo na lateral? Por causa que está preto e branco. Então, tá aqui, preto e branco. Portanto, o sinal, ele é feito vendo, olha para vocês verem que legal. Vocês estão vendo que os dedos aí estão separados da bolinha? É porque é plano de chão. A gente vai revisar isso daqui a pouco. E aí tem o movimento de cima para baixo. A mão direita, a gente vai utilizar a seta que tem a pontinha da seta é preta. A mão esquerda, a pontinha da seta é branca. E como é para cima e para baixo, é só uma haste na seta. É só uma haste. Não é duas, é uma haste só. Se fosse na horizontal, 2 hastes, mas isso a gente vai ver com calma ainda hoje, tá bom? Então, olha aí como é que a gente consegue ter. Eu peguei essa imagem lá no signalright.org, porque eu achei assim, que legal, olha para vocês verem. Ele faz um resumão bem interessante numa imagem só, né? Mas a gente vai seguir por aí. A rotação da mão, vou passar rapidamente, gente, porque a gente até já falou sobre ela. E aqui eu estou sinalizando com a mão direita. Como que eu sei, Piraciele, que você está sinalizando com a mão direita? Porque o dorso da mão está voltado para fora, está para fora. Então, eu consigo ver ele do lado de cá, ou seja, eu consigo ver ele do lado de fora. Ah, mas o dorso da outra mão também eu vejo do lado de fora. Mas a palma da mão está voltada para a direita e o dorso da mão está voltado para a esquerda. Então, do jeito que eu vejo aqui, a sinalização da rotação da mão é essa daqui. Olha que difícil. Depois você vem e faz assim, porque eu não consigo virar assim, né, gente? Que, ó, é isso aqui, ó, a rotação da mão. Você pode fazer assim também, que é muito difícil. Ó. Até cheguei lá e fiz isso aqui. Então, nós temos aí a rotação de um plano de parede, tá?
Isso aí é plano de parede, porque não tem nada cortado, tá reto. E as configurações de mão, eu já falei para vocês agora mesmo, inclusive num slide só, né, que eu peguei lá do signolight.org, a gente vê que quando eu vejo a mão estendida, a mão plana, né, mão estendida, mão plana, é o formato de uma pontinha em cima e desce um retângulo embaixo. A gente tem o punho fechado, ou a mão fechada, é o formato de quadradinho. Quando eu tenho uma bolinha, o pessoal chama de punho aberto, eu acho interessante, que punho para mim é aqui embaixo, mas punho, tudo bem. A gente tem aí a mão aberta, dá para me ver a bolinha, os dedos encostando no dedão, por exemplo. A gente tem aí o formato da bolinha. E isso também é uma das coisas que a gente precisa guardar, porque vai nos nortear nas configurações de mão e no formato, né, das configurações de mão. Aqui, a gente tem só alguns exemplos, lembrando, mais uma vez, reafirmando que nós estamos no momento plano de parede. Por quê? Porque esse é o formato do plano de parede. A gente vai ver a diferença do plano de chão. O dedo indicador, olha que lindo, que bacana isso, né, gente? A gente tem aqui, ó. É claro que vocês estão vendo a palma da minha mão. Então, a sinalização correta, né, é eu olhando para a palma da minha mão. Essa é a configuração de mão. E eu olhando para ela, o dedo indicador está aqui para cima. Se for com a mão esquerda, viu, gente? É a mesma coisa. É só você virar a reta do dedo do lado ao contrário, tá? Tem jeito da gente fazer isso no escrita de sinais Edit, né? Signolight SW Edit. A gente tem como virar isso lá, porque a gente não tem o do lado esquerdo, é só a gente virar que dá certo. Então, aqui, ó, eu estou fazendo com a minha mão direita, então eu tenho o dedo, eu faço o quadrado e indico o dedo indicador para cima. Se eu tenho, né, a letra D, por exemplo, a letra D, na verdade, é uma configuração de mão que a gente nomeia ela como letra D. A letra D, eu olhando para a palma da mão da letra D, eu tenho uma bolinha. Por quê? Porque o dedo eu consigo ver do outro lado. Eu tenho o punho aberto e o D virado para a gente. Então, eu tenho aqui que a letra D, ali tem o formato. Vou esperar os meninos trocarem. Podem trocar tranquilamente, viu, meninos? Que eu sei da necessidade de preciso mesmo. Então, aqui, ó. Eu tenho essa letra D virada para a gente. Olha aqui, gente, depois que a gente guarda esses formatos, esses códigos, né? A gente vê direitinho o formato, a escrita da mão, né? Ali vê ali a bolinha, né? No caso do punho aberto, e o dedo para cima. Se for do lado esquerdo, viu, gente? É só você virar, ou seja, indicar a reta do lado ao contrário da onde que a gente está vendo ali. O formato da mão plana, né, com os dedos abertos, olha aqui que interessante, que bacana, né? E eu vou fazer do jeito que está ali. Então, eu estou vendo a palma da mão. E os dedos, gente, vocês podem ver que ele está em negrito. É só para realmente a gente conseguir visualizar o sinal, tá? Porque imagina se a gente tivesse que fazer o formato dos dedos, se fosse vazado, nossa, muito difícil. Então, ali a gente tem essa palma da mão virada para a gente. Aí eu tenho o dedo do punho fechado aqui, com o dedo para cima, eu coloquei a mesma coisa, não sei por quê, e ali eu coloquei o mesmo sinal, não sei qual o motivo, mas tudo bem. Aqui eu tenho ali do lado os dois dedos para cima. Olha que, gente, muito legal isso. A gente vê ali o dedo indicador e o dedo médio sendo levantado. Isso aqui é o número 2, né? De quantidade, quando a gente vai indicar o número 2, ou a letra V também. Então, a gente tem aqui, ó, eu olhando a palma da mão, por isso que é branco. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Se ninguém me interrompeu, é porque tá dando tudo certo, sabe, Wellington? Acho que é isso. Acho que é mais ou menos isso, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Pessoal,
qualquer dúvida, é só levantar a mão ou pode chamar. Os estudos aí, levanta a mãozinha, tem aí o negócio de levantar a mãozinha, levanta, chama, abre a câmera, o pessoal, eu não consigo ver todo mundo, mas né, os meninos vêm aí, me chamam, pode chamar, porque eu não importa, eu, Graciele, prefiro que me chamem na hora da dúvida. Não precisa esperar a aula até eu perguntar, tem dúvida? Não, por favor. Eu acho que as dúvidas, elas surgem e depois a gente pode até esquecer delas, né? E é muito ruim. Agora, então nós falamos de plano de parede até agora. O que é plano de parede? É onde que a gente está vendo na horizontal. Ó, desculpa. Ô, gente, perdão. Na vertical. Desculpa aí. Vertical. Plano de parede. É como se você estivesse olhando para a parede. Então, aqui. O plano de parede vertical. Visão na vertical. Eu tenho o dorso. Tenho a palma da mão e tenho a visão lateral. Tá bom? Imaginem que tem uma parede na nossa frente e eu vou sinalizar sentido para a parede, tá? Então, por isso que é chamado de plano de parede. Quando a gente tem o plano de parede, a gente tem linhas contínuas. Ou seja, eu não tenho corte das línguas, eu não tenho corte nas configurações de mão. Elas são contínuas. Você pode ver que está tudo ligadinho, está tudo coladinho. Então, eu tenho linhas contínuas, tá? Eu não tenho corte. Plano de parede, eu olho, não tem corte. Tá aí, vários exemplos de plano de parede, tá, gente? Vários. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide para vocês com vários planos de parede, então nem vou ficar presa aqui, porque nós até já falamos sobre eles, tá bom? E nós já falamos deles. E aí vem o plano de chão. O plano de chão, aí sim, é na horizontal, agora sim, plano de chão. O que que eu faço? Imagine que tem um chão aqui embaixo. Eu tenho um chão aqui e eu estou olhando de cima para baixo. Então, eu olhando de cima para baixo, o dorso da mão, a mesma coisa. É preto, né? Tá até aqui minha bolinha preta, tá aqui. Palma da mão em branco. Lateral é preto e branco. No mesmo princípio. Só que a gente tem um detalhe. A gente tem cortes. A gente tem corte, ou seja, a gente não tem linha contínua. Vocês podem ver aí que os dedos estão separados da palma da mão, ou seja, da mão, né, do dorso e da palma. Nesse caso aí, está separado da palma da mão, porque a visão que eu estou vendo é de cima para baixo, então eu estou vendo de cima para baixo a palma da minha mão. Então tá lá, né? O dedo mindinho, o dedão, tá tudo separado. Ali a sinalização é com a mão direita, tá, gente? Por quê? Porque o dedão tá aqui na lateral. Os outros estão no formato que eles ficam naturalmente na nossa mão. Então, eu tenho aqui a mão direita sendo sinalizando essa configuração de mão aqui, olhando de cima para baixo, né? Então, eu estou olhando de cima para baixo. Assim, lembre-se que ele tem uns cortadinhos. A linha não é contínua, né? Então, a gente tem ali os picotes, o espaço entre os dedos e o dorso ou a palma da mão. E aí acontece da mesma forma, que olha, aí tem vários exemplos para a gente ver. Do mesmo jeito que eu mostrei os exemplos lá do plano de parede, a gente tem aqui também no plano de chão, né? Aqui a gente está fazendo esse sinal aqui, ó. Vamos lá, essa configuração de mão, que é a mão com o punho fechado e o dedo indicador levantado. E eu estou olhando de cima para baixo. Como? Tá em branco? Em branco é palma da mão. Então, essa primeira imagem, eu estou olhando a palma da mão com o dedo separado do punho, ou seja, né, do restante da mão. Quando eu viro na lateral, né, eu estou fazendo isso aqui, né, gente? A visão nossa é essa aqui, só que é de cima para baixo, preto e branco. Se eu olho o dorso da mão, eu estou vendo o preto separado, o dedo indicador está separado, está cortado. Isso precisa ficar claro para a gente. Da mesma forma, nós temos o exemplo aí na lateral, né, da mão do punho fechado.
eu tenho que é a mão em S, tá bom? Lembra, né? Que é a mão em S. A mão em S, eu tenho ela no formato de quadradinho. É um quadrado, é um código, é uma escrita. Então, olhando para a palma da mão, tá em branco. Tá vendo que tem um cortado aí? E aí, gente, quando eu viro a mão na lateral, vejam que a parte do dorso da mão, a parte onde que está o dorso da mão está em preto. E a parte onde que está o dedão está em branco. Só que a diferença, né, do plano de parede é que ele está cortado. Então, eu já sei que é plano de chão. E quando eu vejo o dorso da mão, lembra que ela é preta? Eu vejo cortado aí também, tá? Isso, claro que a gente não necessariamente, a rotação não é só reta, a gente pode ter diagonal também, né? Eu posso sinalizar na diagonal, eu posso fazer o sinal da letra S, né, na diagonal, e aí a gente vai ver daqui a pouco no edit, né, lá no aplicativo, no Edit, a gente vai ver no software, na verdade, como que faz isso na diagonal, porque também tem sinais que é feito na diagonal. Por exemplo, o sinal de porquê, né? O sinal de porquê. O sinal de porquê, a gente faria ele tranquilamente. Aí, se eu fosse, né, a gente vai começar pelas configurações de mão, a gente está olhando, gente, essa primeira imagem que a gente tem ali dela. Essas primeiras três configurações de mão que a gente está aí vendo no slide é do sinal de porquê. E eu vejo como? Eu vejo de cima para baixo. Eu não sinalizo porquê assim, a gente sinaliza porquê assim. Ou seja, é plano de chão. Quando eu olho o plano de chão, né, olhando na escrita, o código de plano de chão, eu tenho a configuração de mão lateral, que é preta e branca. E aí a gente vai ver que a gente não faz o sinal de porquê fazendo o sinal de encontrar. A gente faz a configuração de mão na lateral. Ou seja, lateral não, na diagonal. Ela é isso aqui e a outra é isso aqui. E aí eu dou o movimento de contato, que a gente vai ver, que tem o símbolo, né? Ou o código do movimento de contato. E a gente vai fazer na diagonal. Aqui a gente está dando assim uma clareada em como que é, mas a gente vai ver depois ali no software Edit, SW Edit, que a gente consegue fazer isso também na diagonal. Eu estou falando dos softwares, mas não necessariamente eu preciso fazer no software, eu posso fazer manualmente, certo? No primeiro momento, a gente tinha, os meninos lá da Escola Vida, eles faziam isso manual, como fazem até hoje, se precisar. A gente não utiliza com eles lá os softwares ainda. E aí a gente tem embaixo aqui o formato, né, do punho aberto, e aí vocês já sabem, para cima, para o lado, para baixo, lembrando que tem um corte. Toda vez que existir um corte, vai ser plano de chão. Eu estou vendo de cima para baixo. E da mesma forma aí, a mão aberta, né? A mão plana, os dedos ficam separados. A gente não corta metade da mão, a gente separa, são os dedos. E o corte da mão vai existir quando eu não estender os dedos. Quando eu não estender os dedos, aí sim eu tenho o corte do princípio da mão aqui, é como se eu estivesse cortando um pedaço dos dedos, né? Então, toda vez que a gente vê um corte, a gente vai estar vendo, escrevendo em plano de chão, tá bom? Simples isso. Vamos lá, a gente está agora aqui, eu vou mostrar para vocês o alfabeto manual. Gente, olha que lindo, o alfabeto manual feito pelo site NoWrite. Olha o movimento do C com cedilha. O C com cedilha tem movimento, né? Lembrando, né, que a gente tem aqui a letra A letra B. Então tá, vamos voltar na letra A e na letra B. Depois a gente faz a letra C. Por que que a letra A e a letra B está em preto? E sem corte. Por quê? Será?
Por quê? Plano Porque parede. Plano parede. Primeiro, tá sem corte, plano parede. Fechou. E por que que tá em preto? porque tá olhando por dorso da mão, né? Muito bem. Gente, a gente não sinaliza o alfabeto manual para a gente, não. A gente não sinaliza para eles, salvo algumas exceções, né? A gente vai ver ali. Peraí, viu, gente? Tá passando um trem aqui perto de casa, maravilhoso. O trem. Aí, e é bem próximo mesmo. A gente vai ver que a letra Q tá em branco. Dá uma olhada lá na letra Q. Gente, a letra Q tá em branco. Por que que a letra Q tá em branco? Porque ela é feita, a gente vê a palma da mão. O restante, pessoal, alfabeto manual, isso é um princípio da língua de sinais. Alfabeto manual, você sinaliza com a palma da mão virada para quem está olhando a sinalização. A gente não fica sinalizando para a gente. A gente precisa da leitura do outro, né? Então, por isso que está em preto. Muito bem. Primeiro, plano de parede, está reto. Não tem corte nenhum. Segundo, a gente tem uma letra ali embaixo que é plano de chão. A gente vai chegar nela, né? A gente vai chegar nela ali. E então, as outras, as demais, é plano de parede. Letra A, letra B, letra C. A letra C, eles não respeitam a gente. O treino respeita a gente, sabe, Nath? O treino respeita a gente. Respeita, não. Olha, eles ganham de mim. Morar no interior tem dessas coisas, tá bom? Morar no interior é maravilhoso. A gente escuta o trem, a gente escuta o sapo coachando, maravilhoso. Sapo coachando, super lindo. Os galos, aqui perto de casa tem um galo maravilhoso, gente. Ele canta, mas ele canta, ele berra, maravilhoso o galo aqui perto de casa. E olha que eu moro no centro, hein? Maravilhoso. Divinópolis, centro de Divinópolis. Então Nossa, tô com vamos. inveja. Hã? Tô com inveja. Privilégio, né? Não, Paty? Aqui é moto empinando, É, caminhão. carro com o som ligado, estridente. É assim. As vantagens de morar no interior, então essas e tem outras muito mais, viu? E a gente não tem aqui, não tem jacaré andando na rua, não, viu, gente? Aqui também não tem boi andando na rua. Aqui é até que é uma cidade grande. Eu trabalho em Formiga, uma cidade aqui próxima. Eu tirei uma foto, gente. Segunda-feira, eu chegando lá no IF, eu tive que esperar a vaca atravessar uma vaca com o filhote, atravessar na minha frente, porque, gente, uma vaca andando no meio da rua, muito legal isso, muito bonito, sabe, gente? Muito bacana. Tem crianças que não sabem nem que existe vaca, sabe que existe vaca só no desenho, porque hoje em dia a internet não deixa eles conhecer as vacas de verdade. E aí eu tive o privilégio de ver novamente uma vaca andando na minha frente, assim, eu tive que esperar, lindamente. Voltando aqui no site no Right, então tem a letra A, a letra B, lembrando a letra C, por que que ela está aqui de preto e de branco? Porque a gente está vendo ela na lateral, dorso preto, frente, né, na palma da mão, em branco. O C com cedilha, ele faz essa tremida, né, gente? O C com cedilha. Esse código aí que vocês estão vendo que são duas setas, duas retas na vertical e algumas e uns parece no formato de uma setazinha, não sei, né, de um triângulo, início de um triângulo, parênteses, sei lá como é que chama isso. Isso é do tremida, do dedo. Então, assim, a gente já aprendeu aí agora, a gente olhando, a gente vê que existe um código, ou seja, um registro para o balançar da mão, né? Esse balançado da mão, a gente tem esse registro. A letra D está aqui, lembrando que a gente faz palma da mão virada para frente. Eu poderia fazer também a letra D com a palma da mão virada para o lado. Se eu fizesse a letra D com a palma da mão virada para o lado, eu faria metade preta e metade branca. Aí vem uma questão: qual que está certo?
ele todo preto, que é a letra D que você fez aí, professora, ou na lateral, tanto faz. A letra D, ela te dá essa liberdade de você fazer ela para frente ou para o lado. Mas seguindo o princípio do alfabeto manual, o ideal seria fazendo para frente, né? O que não cabe muito com a letra C, porque a visão da letra C na lateral é mais clara do que se você fizer a letra C totalmente virada com a palma da mão para a pessoa que está vendo, tá? Então, isso é uma questão de bom senso, uma questão dentro da linguística, fala de conforto linguístico. Inclusive, na língua de sinais, o visual precisa ser confortável também. Não é só a sinalização, o visual precisa estar confortável, a visão, né? Aquilo que você percebe pela visão. Aí tá a letra E, a letra F, a letra G, a letra mais bonita do alfabeto, a letra G, em homenagem ao meu nome. E eu tenho aqui o H. O H, vocês viram que ele tem um giro, né? A gente não fica girando várias vezes. Nossa, eu acho lindo quando a pessoa faz esse H assim. Não, não é, é um giro só. Olha aqui para vocês verem que esse giro, vejam que é diferente da letra do C com cedilha. O C com cedilha, ele não tem giro. Ele é um balançado da mão. Vocês podem ver que a letra H, ela tem uma seta. Essa seta, feita ali com uma haste só, ela é plano parede, né? Porque a letra H é plano parede. E aí é uma haste só, e tem dois cortadinhos aí, gente, porque a gente tem movimento de punho. A gente vai falar dele daqui a pouco. A letra O, ela tá feita. Não, gente, a letra I, desculpa. Letra O. Puxa, pulei para a letra O. A letra I tá aí muito bem clara, feita. A letra J. Veja, olha que interessante. A letra J, ela tem duas hastes, porque a gente está falando, ela é feita de cima para baixo também. A gente vai ver isso, tá? Mais bem explicadinho. A letra K tem um movimento para cima. Depois a gente vem aí as demais, gente. A letra L, a letra M. A letra M, a gente ela tá num jeito muito mal feito, porque por que eu tô falando que ela tá feita de um jeito mal feito? Me conta aí por quê. Hein, gente? Alguém pode me dizer por que a letra M está de um jeito muito esquisito? Como que a gente faz a letra M naturalmente? Dá uma olhada para a Nath fazer. Diga, Paty. Para baixo, né? Olha para você. E também, né? Eu poderia fazer ela para baixo. Mas, Nath, faz a letra M aí para nós. A Nath está vendo qual parte da mão? O dorso ou a palma da mão? A Nath. Eu estou pedindo para a Nath. Faz vocês aí. Vamos todo mundo fazer a letra M aqui. Vamos fazer a letra M, gente. A letra M tá certa. O registro dela aí, nesse alfabeto manual, desenvolvido inclusive pela essa escrita aí, viu, gente? É traduzida pela a Mariana Stuff, ela que fez esse daí. Peguei dela, exclusivamente. Gente, em algum momento você faz a letra M com a palma da mão totalmente virada para outra pessoa? Vocês fazem isso aqui? Não, não faz não, né? A gente não Aí, faz. A letra M, aí está aparecendo o número 3. Tá aparecendo o número 3 virado para a lateral. Ou para baixo, se você quiser também pensar nisso. Olha aqui, esse registro aí, ele não está correto. Porque a letra M, ela é feita isso aqui, ó. Você vê o quê? Nós, eu e vocês. Vocês fazendo a letra M, qual a visão que vocês têm? Vocês têm a visão de dorso ou visão de palma da mão? Palma da mão, certo? palma Palma da mão. Deveria estar toda branca.
os dedos estão corretos, mas deveria ser branco. Palma da mão, vocês acreditam numa coisa dessa? O negócio aí tá conturbado. Inclusive, eu nem coloquei no material de vocês. Tem, no material da Mariane, tá? Mas um que eu coloquei lá, que eu fiz um resumo, eu nem coloquei o alfabeto dela, porque ele tá sendo feito assim, ó. Com você vendo o dorso a palma o dorso da mão. E o negócio ele é feito que a gente olhando para palma da mão. A letra M, ela tá vendo de cima para baixo. Olha, interessante a visão da Mariana Stuff. Ela tá vendo ele de cima para baixo, a letra M. É como se você fizesse isso aqui, ó. Aqui, ó, na lateral, e ela tá fazendo a letra N olhando de cima para baixo. Por isso que tá. E ela ainda faz na lateral a letra N. N. Aí eu tenho metade preta, metade branca, os dois dedos distante, né, do restante da mão, e os dois dedinhos aí para lá. Em todos os casos, né, gente, a letra N corretamente, porque a gente pode sinalizar a letra N assim também. Mas a letra M, a gente não tem como a gente explicar o que ela fez, não. Né? Que a gente não estou falando que ela está errada, é só um equívoco aí. Se a gente for pensar na letra M, deveria ter sido branca. E aí tem a letra O, que a gente pode ver ela aqui na lateral, e a gente realmente vê ela pela lateral. E nós temos todos aí, né? A letra P, ela faz a letra P como se estivesse olhando de cima para baixo, você vê o dorso da mão, né? Por isso que tá separado os dedos aí, viu, gente? Que ela tá vendo a letra P de cima para baixo. Você pode ver ela também em plano de parede. Não há problema nenhum você ver ela em plano de parede, mas a letra P, segundo ela, é feita aí em plano de chão. Mas eu tenho a letra Q é corretíssima, né, gente? A gente vê, não, quem sou eu para falar que tá certo ou tá errado? Pertinente. Eu discutindo com Mariana Stuff, jamais. Mas olha aqui, a letra Q eu estou olhando em plano de parede, então ela está toda em branca e os dedos sendo destacados. A letra R, a letra S, a letra T, perfeita a letra T, a letra U, a letra V, tá bom? A letra V vendo o dorso, o W tem um movimento simples para cima, e a gente tem a letra X aí, que a gente vê ela, né, faz ela para baixo, ou, né, puxando para baixo, você tem a visão de plano de chão, por isso que o dedo é cortado. A mão em Y, segundo a Mariane, ela não movimenta o Y, né? Ela não tem movimento, segundo ela. Porque, gente, muitos surdos, não é segundo ela, tem surdo que não movimenta a letra Y, tem surdo que gira a letra Y, tem surdo que puxa a letra Y para cima, né? E a letra Z tá aí feita. Então, a gente tem um alfabeto aí, feito numa proposta pela Mariane, muito bem feita, e aí algumas vezes, uma coisa que a gente pensa a respeito é bom para fazer a gente refletir sobre a escrita de sinais. Dando continuidade aqui, as setas que em plano de parede, viu, gente? Para cima ou para baixo, né? A gente pode utilizar aí, aqui tá falando, quando o movimento é para cima ou para baixo e paralelo à parede, quando a gente tem a visão de parede, a gente tem as setas duplas, tá bom? Quando eu tenho a visão, isso aí depois, com mais calma, a gente vê isso, tá? A gente vai ver ali, quando a gente estiver construindo algumas coisas, a gente vai retorná-la no movimento. Eu disse para vocês que eu ainda tenho que mostrar um monte de coisa para vocês aí ainda. Eu quero mostrar um material que vai ser o nosso material de cabeceira. Se puder imprimir, gente, vale a pena. Eu tenho ele impresso. Eu só não está aqui perto de mim. Eu tirei ele, não sei se eu coloquei, mas eu tenho ele impresso, porque eu retorno a ele. Eu confiro. Então, peraí, deixa eu ver se é isso aí mesmo, se não é, se não é. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é. A gente tem movimento com a mão esquerda. Só voltar aqui. Movimento com a mão direita, ou com, né? Movimento em plano de parede, duas hastes. Com a mão direita, a seta é preta. Com a mão esquerda, a seta é branca, tá bom? Mas lembrando que
quando a seta é no plano de parede, ela é dupla. Bom, e aí o movimento preto, eu já falei, movimento que as setas que são feitas com a mão direita, a pontinha é preta e as da mão esquerda, a pontinha é branca. Quando eu tenho plano de chão, eu tenho, quando eu faço com a mão direita, a pontinha também é preta ali, né? E quando eu tenho com a mão esquerda, a pontinha é branca. Em plano de chão, gente, é uma haste só. Tá? É uma hastezinha só. Então, a gente tem tanto para frente, para trás, para diagonal, para direita, para esquerda e por aí, né? Que são os movimentos que a gente tem. Então, isso aqui é um resumo. Daqui a pouco a gente vai ver o que eu quero que vocês fiquem mais atentos. Plano de parede dupla, plano de chão, haste simples. E essa daí é mão direita, porque as setas, as pontinhas das setas estão em preto. Aqui são alguns exemplos que vai ter lá, eu não vou fazer isso com vocês agora. O contato, tá? O contato são esses os contatos. O que é contato? É os toques que o contato que a mão dominante tem sobre a mão ou sobre localização. Não é localização, é onde que a mão toca. Como que é, na verdade? Como que é esse toque? É um toque apenas simples? Por exemplo, o sinal de pai aqui, ou seria o sinal de verdade? O sinal de verdade, eu usaria um asterisco. Por quê? Ou dois asteriscos, se eu quisesse indicar dois toques, ou vários, eu ponho dois ou mais asteriscos. A gente utiliza muito dois asteriscos, não precisa de mais do que dois. Se você fizer duas vezes, já tá bom, mas dois asteriscos não quer dizer que sejam três vezes. Pode ser várias vezes. Então, o sinal de verdade vai utilizar esse asterisco aí, porque é um toque. Quando a gente tem só um toque, a gente tem o asterisco. Quando eu tenho um movimento escovado, por exemplo, o sinal, né? Até vou conferir aqui, quando eu li, aí, ó, isso mesmo. Quando eu vi o sinal da. Tem gente, deixa eu ver como que ela colocou aqui. É isso mesmo. Escovado. O da Raquel, quando eu estava lendo o sinal dela aqui, ela está com dois. Uma bolinha com uma bolinha dentro, que é o escovado, é a mão em R escovando aqui na mão, e aí é o movimento de escova, é feito com esse símbolo, né? Com esse código. Quando é um movimento de escovar, tá? O movimento de esfregar, por exemplo, o sinal de bravo, que tem ali como exemplo, né? Ele vai esfregando. Né? Não é escovado, né? No sinal da Raquel é escovado, aqui o movimento esfregado. O movimento de pegada, mentira, o movimento de uma batida, por exemplo, né? No caso ali, o sinal de pagar, eu bato a mão. O sinal de comprar também, né? O outro ali, o sinal de que está dentro, o sinal de votar, o sinal de dentro também, o sinal de. Esse asterisco com duas barras é o sinal onde que eu coloco a minha mão dentro da outra mão ou dentro de algum lugar, né? Provavelmente vai ser dentro da mão. O sinal só de pegada, que é aqui o sinal de maravilha, o sinal de voluntário, por exemplo, o sinal de voluntário, a gente vai usar essa cruzinha aí, que é o sinal de pegada. Então, a gente tem esses formatos aí, esse código para contato, que a gente vai retornar toda vez que a gente precisar também. E eu quero agora, gente, eu vou trocar o slide, porque eu preciso que vocês se atentem para esse slide aqui, ó. Se precisar, depois eu volto, tá? Eu volto com esse primeiro slide, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu quero muito que vocês prestem atenção nesse slide que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu arrumar ele, peraí. Colocar ele de uma forma que eu consigo até compartilhar e visualizar melhor. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu baixar isso daqui. Na janela. Esse daqui. Vocês estão conseguindo ver?
Sim? Conseguem visualizar? Sim, sim. Sim, Isaac, dá para ver? Tá? Obrigada. Olha aí, pessoal, esse material, eu transformei ele em PDF, mas ele é um slide que a Mariane criou quando ela deu aula de escrita de sinais 3. Inclusive, eu não mudei nada, gente, eu não apaguei, mesmo porque eu não ia mexer no slide da Mariane, ou eu não mexo no slide de ninguém, na verdade. Eu posso copiar e colar e dar o crédito para todo mundo, vocês podem ter certeza disso, jamais eu diria que é meu. Mas aqui, eu não mexi em nada no slide dela, e eu só transformei em PDF. Esses slides da Mariana, ele está disponível na internet. Ele está lá para quem quiser usar, ver, tá certo? Então, por isso que eu peguei e coloquei na plataforma, tá o nome dela aí, viu, gente? Esse documento foi ela que criou. É como se fosse, gente, uma apostila, um resumo muito lindo, muito bem feito. Parabéns, Mariana, ela arrasou. Quando eu estudei, ela foi minha professora em todas as escritas de sinais, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, na escrita de sinais 3, ela postou para a gente esse material e eu cheguei, gente, a imprimir. Eu tenho esse material impresso da época. Isso deve ter sido o quê? 2009, 2010, talvez, uma coisa assim. E tá aí até hoje, lá tá na internet até hoje. Eu tenho ele impresso, ele tá todo assim rabiscado, porque eu aconselho a vocês, inclusive para quem gosta, para a gente fazer as atividades, principalmente a última atividade, a avaliação, a gente vai precisar dele, porque a gente vai retornar nele o tempo inteiro. Então, olhem aqui, esse material, se vocês puderem imprimir, ou guardar aí com muito carinho no computador de vocês, porque tem gente que não precisa imprimir. Eu gosto muito de imprimir as coisas porque eu gosto de anotar. Agora, tem gente que já anota no computador mesmo, né? Faz as anotações sem problema. Mas é um material muito rico. Ele vai ajudar demais a gente. A gente, no primeiro momento, a gente não vai ler ele aí, não, viu, gente? A gente vai ler semana que vem. Preparem-se que nós vamos ler essa escrita aí. Mas aí já tem um sinal que a gente falou nele hoje. Nós falamos o sinal de porquê, vocês lembram? Vocês lembram nós falamos do sinal de porquê? Nós falamos do sinal de porquê. Olha aí que legal, ele está aí, ó. Seguindo a primeira linha, é o segundo sinal, é o sinal de porquê. Aí a gente está vendo ele ali, a visão de chão, por isso que o dedo indicador está separado. A gente tem o toque, né? O movimento de contato bem simples, que é esse de toque aqui. Então, aí está o sinal de porquê. E aí a sobrancelha está erguida, o movimento de cabeça, assim, fazendo o sinal de porquê, né? Então, muito legal esse texto introdutório e a gente vai ler ele semana que vem. Pessoal, então ela traz, por que eu estou falando que esse material é importante? Ela traz ali as configurações de mão, exemplos da língua de sinais, sinal de adulto, tá aí, né? Sinal de adulto, tem o sinal de derreter, então eu não vou ficar lendo sinal por sinal, mas ela tem aí, gente. Ela tá o formato da mão, né? A mão mesmo, o desenho, daí na verdade é um desenho, uma imagem de uma mão, e do lado a escrita dela, e do lado um exemplo prático. Então a gente vai ver aí, a gente, pelos exemplos práticos dela, a gente aprende um monte de regras, né? Da escrita de sinais. Então, aí a gente vê que o sinal de comer, ele necessita ser colocado à cabeça, porque é feito na região da cabeça, né? Olha que legal aí. Então, a gente tem... E por que da boquinha? Porque é feito bem na região da boca. Então, nós temos esse material que eu disse para vocês que ele é, assim, fantástico. E vários outros exemplos das configurações de mão aí. Bom,
Pessoal, eu vou precisar só um minutinho para me ver o que está acontecendo aqui. Eu já estou retornando. É 2 minutos, tá? Voltei? Vocês estão me vendo? Estava vendo as crias. É isso aí. Menino em casa é maravilhoso. Então, aqui, temos vários exemplos aí, tá bom, gente? Então, a gente vai deliciar com todos esses exemplos. Seguindo aqui, ó, mais exemplo, mais exemplo. Aí ela faz um resumo, né, do movimento de parede, as curvas, né, ou as setas, desculpa, as setas em plano de parede, em plano de chão. E nisso ela dá exemplo, gente. Muito bom o material dela, mais uma vez. Aí vem aqui, ela retorna com as configurações de mão. Aí tem mais configuração de mão e mais exemplos. É, Aqui ela fala da flexão dos dedos, né? A gente tem aí os códigos para flexão de dedo. Quando eu tenho aí o sinal de roubar, né? Que ele é feito assim, ó. Roubo. O movimento de bonito. Olha aqui, o sinal de bonito, ela nem coloca a configuração de mão no final, que pode ser a letra A ou a letra S. Olha aqui, o sinal de bonito é esse, certo? Olha lá, o Isaac está fazendo. Vamos ver o Isaac fazendo. Olha lá. A gente tem a mão em formato de mão plana, né? E como está em branco, porque eu estou vendo ela, eu estou vendo a palma da mão, só que o simples fato dela, de todos os dedos flexionarem alternadamente, porque esse signo aí, ou esse símbolo dois pedaços de setinha para baixo, ou circunflexo, né? Dois circunflexos para baixo já indica que a mão está, os dedos estão flexionando alternadamente. Olha aqui, o dedo mindinho desce, o dedo mindinho desce, o dedo da aliança, o dedo médio, o dedo indicador e o polegar. E ele desce. Então, eu não preciso de finalizar com a mão em ar. A gente já tem aqui que todos os dedos foram flexionados ou fecharam para baixo. Né? Muito interessante isso, a gente vai pensar nisso também, né? Vamos ver, estou mostrando rapidamente. A gente tem agora o contrário, a gente tem a extensão dos dedos. A mão estava fechada, né? Aqui a gente tem punho fechado e eu abri os dedos alternadamente. Aí, gente, quando eu abro, ou seja, eu estendo os dedos alternadamente, os circunflexos estão para cima, e são dois. Né? Aqui a gente tem o sinal de muitas vezes. Olha aqui, ó. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Muito bom. Isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem as expressões faciais. Aí, quando a gente estudava, a gente ficava pensando assim, não, mas as expressões faciais, eu não tenho como. No início, né? A gente estava lá no escrita de sinais 1, escrita de sinais 2, a gente pensava assim, mas não tem como fazer expressões faciais e tal. E aí a gente pensa, no livro, no escrita de sinais 3, como eu disse para vocês, esse material era lá, a gente viu que é possível sim, porque a gente tem ali o formato da sobrancelha, que é expressões faciais, a sobrancelha ali, quando ela tiver sobrancelha para baixo, sobrancelha para cima, do lado direito, para dentro, enfim. Então, todas esses signos aí vão nos ajudar a questão da sobrancelha também, que vocês sabem que ela é de extrema importância, né? Lembra quando nós estudamos a sintase lá? Toda pergunta a gente tem corpo ou cabeça inclinada para cima, mas se é uma pergunta de sim e não, a sobrancelha não é arqueada, e toda pergunta que não é sim e não, ou seja, uma pergunta que
exige uma resposta diferente de sim, não, sobrancelha para baixo? Então, a gente pode aí, inclusive, colocar, aliás, pode não, a gente deve colocar lá na escrita de sinais. Aqui a gente tem boca, sorriso, triste fechada, a boca triste fechada, a boca triste aberta, enfim, viu, gente? Lábios sugados, que é esse? Boca tensa, de beijinho. Ai, olha aí que interessante. Por isso que eu falo, tem que guardar esse material, porque ele é um resumão para a gente. Vai nos ajudar muito, muito mesmo. Aliás, ajuda bastante. Aqui outros formatos, né, que a gente está vendo aqui, o dente, quando a gente mostra o dente, quando a gente mostra o dente tocando, os dentes superiores tocando a língua, né? Então, enfim, temos aí todos esses signos. Eu vou adiantar, porque eu quero fazer uma atividade 1 junto com você, da atividade 2, na verdade, mostrar um pedaço dela, para vocês irem adiantando. E é por isso que eu estou passando rápido, porque tá lá, viu, gente? Tá lá no ambiente virtual de vocês. E mais expressões faciais, bem mais. Aqui, bochecha, a língua na bochecha. Esse formato da língua na bochecha é muito bonitinho. Parece outras coisas, não uma língua com bochecha do lado direito. Mas, enfim, tudo bem. Olhos abertos, olhos fechados, parará, parará, tá tudo por aí. Os cílios, se você precisar de fazer o sinal de cílios, por exemplo, você vai ter que utilizar essa expressão no manual. Mais exemplos de configuração de mão, viu, gente? Vocês podem ver que ela utilizou muito, foi plano de parede, tá? Muito plano de parede, mas tudo bem. Mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos, mais exemplos. E mais exemplos, tá bom? E muito mais aí. Aqui ela vai falar da direção do olhar, muito legal. A direção do olhar é extremamente importante, né? E aí a gente tem as setinhas nos olhos indicando para onde que está olhando. Muito bom isso, né? Isso escrita de sinais é apaixonante. Depois de um tempo, tá? Depois de um tempo. É perrengue no início, vai ficar lindo depois. Aqui a gente tem as bochechas, né? O formato das bochechas, como que faz? A gente tem expirando, expirando e inspirando. Muito bom. Vou passar rapidamente, porque vocês podem depois deliciar-se com isso bem devagar. Tem um toque no nariz, nariz franzido, né? Nariz mexendo, tá tudo aí. O meu sinal, inclusive, o meu sinal, que é esse daqui, Graciele, o meu sinal Graciele, ele começa aqui na frente ou em cima e ele tem que ir até lá atrás, sabe, gente? Então, o meu sinal exige uma das coisas que está aqui, presente aqui, na expressão facial. Outro exemplo, tá? Que é o sinal atrás da cabeça. A gente tem aí que quando você vê um parêntese aí do lado da cabeça, o parêntese é que o sinal é feito atrás da cabeça. No meu caso, eu preciso indicar que ele chega até atrás da cabeça, tá? Eu indico a cabeça por causa disso. Também porque é feito no formato da cabeça. Depois eu mostro até o meu sinal para vocês. E aí a gente tem o pescoço, queixo para cima, né? Se a gente for fazer uma pergunta, enfim, né? Um caso ali, né? Cabeça arqueada para cima. Aí o exemplo do sinal de atrás, né? Sinal de atrás é esse aqui. Sinal de atrás. Muito legal. Tudo bem. Rabo de cavalo, né? O rabo feito atrás do cabelo, né? Atrás aqui, então a gente faz aqui. Rabo. Enfim, aqui mais outros exemplos. Aqui vai falar de algumas setas de plano, como se a gente estivesse comparando ao avião. Aí vou passar rápido, porque a gente vai ver isso com mais detalhe. Vocês também vão poder ver com mais calma. Mais novas setas ou flechas, a gente chama de seta, mas ela colocou flechas, que é a mesma coisa. Mais exemplos. Mais exemplos. E aqui é da datilologia que eu mostrei para vocês. Mentira, o alfabeto manual, não, datilologia, é o alfabeto manual. E mais flechas. E aqui ombro reto, ombro
né, para a direita, ombro levantado para a direita, ombro levantado para a esquerda. A gente também tem os ombros sendo representados na escrita de sinais. Cintura, quando é para falar de cintura, a gente usa dois traços bem separados um do outro, porque a gente vai precisar depois de dois traços juntos, ombro para cima, ombro para baixo, gente. Então, a gente tem aqui a escrita de sinais, por isso que é estudado em muitos países, né? A grande maioria dos países escolhem o Signal Right, porque é isso, ele já está muito bem evoluído, muito estudado, a gente tem código para quase tudo, né? Então, tá aí, e esse resumo aqui vai ajudar a gente. Quando a gente tem vista de cima dos ombros, a gente tem, parece duas orelhinhas aí, a cabeça reta, a cabeça inclinada, para a esquerda, para a direita, muito legal, né? Então, a gente tem aí também esse código rápido, porque depois a gente vê isso aí. Posição de tronco. E eu quero chegar aqui, mais setas, tá, gente? Movimento, tem muitas. A gente já viu esse formato aí, né? Vocês lembram do C com cedilha? O C com cedilha, a gente vê duas hastes, né? Porque o movimento por plano de parede. E aí, como eu movimento só o punho, aí é esse formato aí. O sinal da árvore é a mesma coisa aqui, ó. O sinal de árvore. O sinal de árvore, você tem movimento só de punho, ou movimento de braço, né? Movimento de braço só. Você não tem o movimento da mão em si, você tem o movimento do braço. Então, tem esse formato, é um tremer que ela chama, né? Então, a gente tem aí também. Formato para isso. Movimento de cabeça, eu já falei. Eu quero falar da pontuação. A gente, na avaliação, na terceira atividade, na verdade é uma avaliação, a gente vai construir um texto em escrita de sinais. E a gente vai precisar da pontuação, gente, porque é uma escrita. Então, toda vez que a gente for ali, e agora a gente precisa pensar na escrita, mas é na língua de sinais. Quando eu termino a frase, né, um ponto final, eu terminei a sentença, eu ponho um ponto final, que é um traço, né? E a gente vai ver semana que vem que eu posso tanto escrever na horizontal, quanto eu posso escrever na vertical, e a gente vai falar sobre isso semana que vem, não vamos misturar. E aí a gente tem pausas na língua de sinais. Tem pausas que não são ponto final, não é o final da frase. São pausas que podem indicar, tá? Vou comparar, tá certo? Vou comparar qual a vírgula na nossa fala ou na nossa escrita. Na língua de sinais, a gente sinaliza e tem momentos que você dá uma pausa e continua. Essas pausas são representadas por esse símbolo que está aí de pausa, né? Toda pergunta você tem também um símbolo para indicar. Ah, quando é ponto e vírgula, você tem outro símbolo. Parênteses, quando eu quero fazer aspas, você tem outros símbolos. Certo? Então a gente tem. Vocês podem ver que é completo. É muito bom a gente ver esse desenvolvimento, sabe, gente? E é bom a gente ver que a gente tem brasileiros que investiram nessa pesquisa, que ajudam a acrescentar ainda mais, né? E faz com que a gente entenda e veja que a língua de sinais ela é uma língua, e ela é uma língua viva, e ela tem uma escrita, né? Que a gente pode ver aí. Aí é uma tradução que ela fez, né? Que o Sayonara é utilizado no mundo todo, e algumas expressões, e vários outros exemplos, tá, gente? Aqui é um resumo muito resumido, mas eu quero deixar nesse finalzinho aqui, final que eu falo, desse slide, por favor, gente, atente-se a esse material aí, tá? E mais uma vez, não foi eu que fiz, tá lá o nome da Mariane. Eu peguei ele porque ele está disponível na internet e para nós é muito bom, muito bom. Vocês viram tanto que ele é bom. Ele vai ajudar demais a gente nas produções. É, Deixe-me vir aqui agora e onde que tá, gente? Onde que eu tô agora?
Eu parei de... Não, agora que eu parei de compartilhar. Beleza. Eu vou entrar agora, nesses minutinhos, na atividade da unidade 2. Nós vamos trabalhar com Sign no Edit. Obrigado a fazer isso? Não, não é. Você pode fazer isso manual. Eu vou abrir aqui a atividade para vocês verem como que ela vai ser feita, tá bom? E claro, né, qualquer dúvida pode colocar lá no ambiente virtual que a gente vai respondendo. Aí, né, agora, vocês estão conseguindo ver o Word, não estão? Sim? Sim, né, Nath? Sim, A Nath fez sim. Vi, sim. Paty, obrigada. Olha aqui, pessoal, a atividade é essa. A atividade vocês vão ou fazer manual, vocês podem pegar um lápis, uma caneta e fazer escrever manualmente, né? Se você quiser imprimir e fazer isso manualmente, você pode fazer. Ou se você quiser utilizar o SW Edit, que eu vou abrir ele daqui a pouco e nós vamos mexer com ele. Vou mostrar como que a gente vai fazer. Eu precisava, eu tenho uma folha que eu anotei aqui, a sequência, para mim não ter que ficar abrindo e fechando Eita, mas tudo bem. Aqui, ó, tem ele aqui, para mim não ficar abrindo e fechando toda hora. Aqui, ó, vocês vão preencher esse quadro, aqui, ó, aqui o quadro. Aqui a gente tem um modelo, mão plana, né? Primeiro, mão plana. O bonequinho aí, né? O desenho está com a palma da mão virada para ele mesmo. Portanto, vocês estão vendo aí que a mão está em branco. Aí do lado, tá virado para o lado, a mão está. Vocês podem ver também que está com a mão direita, né? Então, a gente tem aí que é preto e branco, a palma da mão. E vocês viram que os 3 primeiros aí é plano parede, tá certo? Os 3 primeiros é plano parede. E depois, né, o dorso da mão, depois eu tenho plano de chão. Primeiro visto assim, com palma da mão para cima, depois palma da mão para lateral, depois palma da mão para baixo, ou o dorso da mão, por isso que é partido. E aí, e tem um monte, tá, gente? Eu coloquei um monte para vocês fazerem. Vocês têm 2 feriados. Não, feriados, deixa eu ver quantos. 2 feriados aí, olha que delícia! 2 feriados, fazendo configuração de mão e sai ignorante. Eba, ei! Não me desconjunture, por quê? A gente precisa desse primeiro momento aqui. A gente precisa muito marcar plano de chão, plano de parede, configuração de mão branca, preta, preta e branca, enfim. Então, isso a gente precisa marcar muito, tá bom? E aí, como que a gente pode fazer também no SW Edit? Então, eu vou parar de compartilhar, tá, gente? E lembre-se que a segunda configuração de mão que tá aí, ó, é essa daqui, tá? Lembrando que você vai ver ela com a palma da mão virada para você, depois você vai ver a palma da mão lateral, depois você vai... Eu até anotei assim como é que é a palma da mão, tá? Por isso que eu tô anotando aqui, porque eu vou tirar esse slide e vou abrir o sistema SW Edit para a gente ver como que faz, tá? Para a gente fazer pelo menos essa coluna aí juntos. Então, tá. Deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar e compartilhar o Edit com vocês. Vocês têm que baixar ele, tá? Precisa baixar ele no computador de vocês. Ele é levinho, não vai, assim, acabar com o computador de vocês. Baixem ele, ele é muito bom. Vou pôr ele aqui para compartilhar com vocês e para a gente fazer um junto aqui. Agora eu tenho que compartilhar a minha tela com vocês. Vocês Professor, Oi, meu bem. Diga. eu tentei baixar, mas aí ele foi para o formato zip e não abre, né? Isso mesmo. Ele vai baixar no formato zip. Isso mesmo. Aí você abre ele lá. Você acredita? Eu coloquei um vídeo na unidade 3. Paty, é a Paty que perguntou, não foi, Paty? Sim, sim. Eu coloquei um vídeo na unidade 3 que tem um rapaz ensinando a baixar e a mexer
nesse software. É legal, vocês tem lá, viu? Mas, de qualquer forma, é isso mesmo. Ele vai Tá. abrir, isso mesmo, ele vai abrir zipado, você vai abrir o zipado dele lá, que ele vai baixar no seu computador, viu? Pode abrir. Então tá bom. Viu? Pode colocar lá. E ele é levinho, vocês vão ver. Assim, porque tá zipado, né? Mas ele é levinho. Pessoal, então, vocês não conseguem ver, então, a página aí do SW Edit, certo? Sim? Sim. Sim. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ó, eu já estava aqui, porque eu estava mexendo. Aqui em cima estão as configurações de mão. Aqui está o formato da cabeça, aqui nós temos os de contato, as setas, né, as flechas, enfim. Como nós, nesse primeiro momento, nós vamos mexer com as configurações de mão, então nós vamos pegar essa primeira linha aqui. Aqui a gente tem a configuração de mão no formato da letra que parece a letra D, com o punho fechado, tá? Mas com o dedo aberto, né? Com o dedo indicador para cima. Então, se vocês baixarem aqui, vocês vão ver que todos têm o dedo estendido. O dedo indicador está estendido, tá bom? Eu não quero o dedo indicador estendido. Na atividade, eu pedi, foi o punho fechado, tá bom? O primeiro que está lá é a palma da mão virada para nós, né? Então, ou seja, quando eu tenho a palma da mão virada para a gente, eu tenho branco. Lembrando que eu estou fazendo o punho fechado. Punho fechado é formato de quadradinho. Então, eu tenho aqui, ó, o formato do quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um quadradinho com o dedo médio levantado. Esses aí de cima são os dedos médios, todos levantados e aí por diante. Aqui embaixo, eu tenho os punhos fechados. Olha eles aqui. Como eu quero o punho fechado e eu olhando para a palma da mão, então eu vou vir aqui. Vocês concordam comigo que é essa configuração de mão que eu estou mostrando para vocês aqui em verdinho? O que eu posso fazer? Eu tenho duas formas de arrastar para cá. Eu posso fixar o quadrado, que eu quero incluir a configuração de mão, eu venho aqui e arrasto ela para cá. Ela já está aqui. Ou eu posso simplesmente, deixa eu deletar ela aqui, porque eu posso simplesmente, eu aperto aqui e aperto em cima da configuração de mão. Vou esperar isso, aqui, ó. E ela já vem. Então, eu cliquei em cima da configuração de mão, ela já veio para cá. Lembrando que é punho, né, fechado, que é a mão em S, e ela está virada para mim. Agora, eu vou fazer ela, isso em formato de visão de parede, tá? Visão de parede, tá? Aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui. Agora, eu vou fazer isso daqui, com a palma da mão virada para a lateral. Aí é preto e branco, certo? Então, eu venho aqui, ela aqui, ó, com a mão direita que eu tô fazendo. Se eu quiser fazer com a mão esquerda, eu vou mostrar para vocês como é que eu giro, tá? Então, aqui, ó, eu posso apertar em cima da onde que eu quero que, do quadradinho que eu quero colocar a configuração de mão, clicar em cima dela, ela já vem para cá. Ou eu posso simplesmente arrastar. Daqui a pouco eu arrasto a outra para vocês. Como que eu faço para me colocar? Porque essa configuração de mão aí, gente, está sendo feita com a mão direita. Como que eu sei, professora? Por quê? Porque eu estou vendo o dorso do lado direito. Portanto, o achurado de preto ou a cor preta está para fora, né? Então, está para o lado direito. Eu quero virar, como que eu faço? Eu aperto no mouse com o dedo médio, aquele do lado direito. E tem aqui, ó. Eu posso virar pelo flop Y. O que é flop Y? É o Y como que fala? Do plano cartesiano, vertical, tá certo? Vertical. Então, eu até vou voltar aqui para vocês verem, ó. Flop Y
eu retorno com ele. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Quando eu estou com a configuração de mão aqui, eu vou fazer essa configuração de mão virar para o outro lado, tá? Porque ela não tem ali a mão esquerda. Eu vou fazer ela, tá? É só indicar ali pelo flop, que é o giro, né? Que a gente vai girar, trocar de lado. E a próxima atividade, né? Aí do lado, tá pedindo o dorso virado para a gente, que é a mão em S com o dorso virado para a gente. Se o dorso está virado para mim, ela é feita em preto, ela está logo aqui abaixo. Eu posso vir aqui e arrastar para o lado aqui. Acabei de fazer a parte de plano de parede. Agora vamos para o plano de chão. Aí abaixo a gente já acha tudo praticamente, né? A primeira pergunta que está lá, né? Assim, ao lado, a quarta coluna, vai pedir para gente a mão em S virada para cima. Eu olhando de cima para baixo, eu tenho a visão da palma da mão. Então, ela está toda em branco. Olha ela aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui, clicar em cima, ela já vem para cá. Agora, na outra coluna, eu tenho o pedido da palma da mão em S, olhando na lateral, só que é de cima para baixo. É isso aqui, ó, olhando de cima para baixo, tá? Aí eu tenho ela aqui, ó, do lado. Cadê? Ela tá aqui embaixo, ó. Porque é preto e branco. Então, deixa eu marcar aqui e ela vem para cá. Agora, eu quero a mesma configuração de mão, só que ela virada para cima, ou seja, a palma da mão. Mentira. O dorso está virado para mim e eu estou vendo ela de cima para baixo, plano de chão. Ela tem que ter um cortado, né? Olha ela aqui embaixo também. Eu venho aqui e arrasto para cá. Aí, pessoal, existe lá no AVA, tem um material só de configuração de mão. Depois vocês dão uma olhada lá. E agora, como é que eu faço para levar lá para o Word? Como que eu faço? Gente, tem duas formas. Eu vou fazer da forma mais fácil, que eu acho. Você clica em cima do sinal que você quer transportar, clica com a mão, com o mouse do lado direito, né? Com o dedo médio, e vai estar aqui a palavra, o copiar. Eu copio, aí eu vou ter que tirar, viu, gente, daqui, por favor, eu vou parar de compartilhar para me abrir lá no Word, para vocês verem como é que cola, tá? Parei de compartilhar aqui e volto aqui para compartilhar o Word com vocês. Aqui, ó, tá aqui. Mentira. Abri tem que não era para eu abrir. Volta. Pera, vou botar essa. Ixi. Eu quero compartilhar a janela. E aqui, a raiva, Senhor. Eu vou compartilhar, procurando o Word. Calma que eu vou achar ele aqui, tá? Achá-lo ele a qualquer momento. Muita calma, olha só. Vou achar o Word aqui. Deixa eu achar ele aqui, gente. 2 minutinhos. Achei. Pronto. Ele foi aí, né? Aqui, ó. Aí eu venho aqui, aonde que eu preciso, e colo. Deixa eu colar, colocar Ctrl V aqui. E aí ele aparece. Eu coloquei Ctrl V, tá? Porque no meu mouse não aparece, eu não conseguia achar o colar aqui, não. Então, eu dei Ctrl V e ele tá aqui, ó. E eu vou fazer toda essa coluna e as outras, e as outras, e as outras. Então, essa daqui é a atividade 2, certo? Pessoal, então tá. Aqui, ó. Vou deixar vocês embora, vou também. Na verdade, eu moro aqui, né? E vocês também, na casa de vocês. Vou deixar vocês descansar, porque quarta-feira é brava. Quarta-feira que vem, eu tô junto com vocês de novo. E vou reiterar, já falei isso acho que umas 15 vezes, vou falar de novo. As atividades não estão lá ainda.
Foi atrasado. Eu expliquei no início que foi o seguinte: a moça que está trabalhando agora, ela começou a trabalhar lá agora, uma pessoa excelente, super competente, ela não colocou as atividades, é por isso que não replicou. Então, ela vai ter que ter um trabalho maior, ela vai ter que colocar atividade, as 3 atividades e mais o exame especial em cada sala. Então, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai demorar um pouquinho mais, mas vai estar lá, viu? Mas em qualquer momento chega lá. Se demorar demais, eu faço o seguinte: eu mando para os tutores, ou eu mesmo coloco lá. Porque o que acontece? Se vocês já irem fazendo, porque a atividade 1 não tem jeito, ela é de múltipla escolha, né? Ela já, o resultado já sai lá. Mas a segunda e a terceira, vocês conseguem fazer ela no Word. Então, eu mando e consigo chegar até vocês. Eu mando para os tutores, eles mandam no WhatsApp de vocês, né? E vocês vão conseguindo fazer, tá? Não se preocupe em relação a isso. Se demorar demais, eu ponho lá. Lembrando que as atividades elas vão estar abertas até dia 15 de dezembro, tá? E aí, que quarta-feira que vem, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, e vamos continuar estudando escrita de sinais. Não deixem de dar uma olhadinha lá no material que está lá, viu, gente? Muito bom. Esse que eu mostrei para vocês aí agora da Mariana, ele é excelente. Tem alguns vídeos muito bons também. Deem uma olhada lá, tá bom? Deixar os meninos descansarem, o Isaac e a Nath, porque no mínimo eles devem ter trabalhado o dia inteiro, igual a nós, né, amores? Pessoal, boa noite. Alguém precisa perguntar alguma coisa ou quer guardar para perguntar semana que vem? Pode ser? Pode. Contrários não há, portanto, brincando. Aqui, obrigado vocês. Boa noite. Eu tenho que parar de gravar. Obrigado a todo mundo, né, por tudo, por ter ficado junto aí comigo, com o Isaac e com a Nath e todos vocês. Bom descanso, até